Última lição do ano, lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. E não poderia deixar de agradecer a Deus em primeiro lugar e a você que está aqui comigo nesta lição. Muitos já estão tão ocupados nessa finalização de ano, as classes são mais curtas, aqueles que têm, e nós, nesse sentido, vamos fazer uma classe bem dinâmica hoje, mais curta, em verdade. Nós vamos fazer a junção de uma aula com atividade numa classe só, que nós vamos fazer bem dinâmica para que o tempo seja mais rápido da sua classe neste dia. E eu gostaria de fazer um pedido de fim de ano para você. Não fiz no Natal, você não me deu nada, mas para o ano novo, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu neste canal, mas tem voltado semanalmente aqui e estado conosco. Eu digo isso porque 48% das pessoas que têm visitado, assistido às nossas aulas, ainda não se inscreveram no canal. Assim que eu peço a você este grande presente, se você puder fazer isso por mim, eu agradeço muito. E nesta aula de hoje nós vamos dividi-la em 3 tópicos, como de costume, mais 2 serão com versículos bíblicos ensinados e o terceiro será uma atividade que você vai perguntar muito introspectiva para os seus alunos, muito própria, principalmente porque nós vamos em alguns dias estar passando do ano 2024 para o ano 2025. Nós aqui no nosso canal estamos nos juntando forças, muitos dos irmãos já se inscreveram na leitura bíblica do ano 2025. A melhor maneira de participar é através do grupo do WhatsApp, vai aparecer para você aqui o código QR. Na descrição do vídeo também você vai achar o link para entrar ali, você pode baixar, não é, o papel para seguir, mas no grupo do WhatsApp você recebe semanalmente, não é, a leitura daquela semana, também vai receber os vídeos na noite anterior do dia seguinte. Não é necessário você ouvir pelo vídeo de maneira alguma, mas se por acaso você atrasou ou não teve oportunidade naquele dia e quer usar o vídeo para sua ajuda, nós vamos estar disponibilizando para você. Assim sendo, estamos esperando em Deus uma feliz passagem. O meu desejo para você também neste ano, não é, que Deus possa nos abençoar com as promessas de Deus para as nossas vidas. E vamos falar um pouco mais no final dessa aula, nesse terceiro tópico, que vai ser algo muito aplicado, que nós vamos começar fazendo eu e você aqui, né? E se assim o Senhor te colocar no coração, que você possa fazer o mesmo na sua sala de aula. Então vamos ao nosso estudo. As promessas de Deus são infalíveis e nós dividimos em 3 tópicos. Primeiro, um Deus imutável faz promessas infalíveis. Segundo, as promessas de Deus são infalíveis. E terceiro, as promessas de Deus para mim, né? Por isso eu disse que são introspectivas essas 3 perguntas do último tópico, mas vamos primeiro ao ensino que está disposto pelo nosso comentarista na lição de hoje. Então nós vamos falar de um Deus imutável, ou seja, alguém que não muda, e porque ele não muda, as suas promessas não podem falhar. Claro que, como nós estudamos no princípio deste trimestre, nós estamos falando de promessas incondicionais e são essas que eu vou citar nos 3 subtópicos. O primeiro, para guardar seu povo Israel, Deus prometeu algo por boca de Moisés. Segundo, para guiar o seu povo Israel, Deus prometeu algo por boca de Samuel. E para guardar seu povo Israel, Deus cumpriu as Escrituras em Jesus. Claro que nós estamos falando de promessas passadas, antigas, que já foram cumpridas, e a Bíblia vai mostrar quão fiel, quanto Deus zela pela sua palavra para cumprir. Mas volto a dizer, somente entram nesta infalibilidade de cumprir as promessas que são incondicionais de Deus, que são fortes, mas não são muito numerosas, não é isso? A parte de Deus, todas as vezes ela é cumprida. No entanto, muitas promessas que são condicionais, e são a maioria delas, nós, como seres humanos, não recebemos porque podemos não fazer a nossa parte nesta condição. Mas falemos destas 3 e desta colocação que nós vamos aprender aqui através desses textos bíblicos. Então, o primeiro dele, havia promessa para guardar o seu povo Israel, que ele prometeu por Moisés. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, o texto diz: Bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo Israel, segundo tudo o que disse.
nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, nós estamos num contexto do Antigo Testamento, no entanto, Deus não mudou. Muita coisa no contexto muda, nós não podemos trazer tudo para nós e aplicar. No entanto, este versículo é simples e a palavra suficiente para nos levar a entender que Deus é fiel para prometer, que ele usou a Moisés, inclusive dando o nome de um ministério, não é, na liderança da nação de Israel, mas ele teve o cuidado de não permitir que nenhuma só palavra daquelas que ele deu a Moisés por boca de Moisés, Moisés falava ao povo no sentido da proteção, não é, da sua nação, do seu povo, nenhuma caiu por terra, e este é o Deus que servimos, e por isso Moisés foi um líder feliz. Sofreu, né, até o fim da sua vida, é algo muito emocionante, no entanto, o Senhor foi fiel, ele foi fiel ao Senhor, e o Senhor foi fiel também. Segundo lugar, para guiar o seu povo Israel, ele usou Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 diz: "E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra." E foi algo muito interessante isso também. Palavras semelhantes à de Moisés. Foi um servo de Deus, levantado por Deus, num tempo de Deus, para um propósito de Deus, não é isso? E quando chega, né, a sua vida, Deus fala esta palavra que cumpriu até o fim da sua vida, para a glória do Senhor, né? Que Deus foi quem cuidou. Não só ele não era um falso profeta, nunca falou por sua própria vontade, como aquele servo foi fiel e cuidadoso, né? Tudo aquilo que Deus usou a sua boca para falar para com o seu povo, o Senhor também foi fiel, aleluia, para não deixar cair. E essa era a prova, segundo a lei do Senhor, de reconhecimento de um verdadeiro profeta de Deus para um falso profeta. E Samuel foi um homem de Deus, e através dessas promessas ele guiou a nação de Israel no tempo que Samuel estava adiante, não é? Então ele ali cuidou da nação por boca deste profeta. Em terceiro lugar, para salvar. Você sabe que o Messias foi enviado para a salvação da nação de Israel. É claro que depois dele cumprir esta palavra que ele disse, não é, que ele veio para que era seu, mas os seus não receberam, abriu-se uma porta para que os gentios entrassem. Claro que Deus já sabia, já queria, não é, tudo isso. No entanto, nós temos que entender que, segundo o decorrer das Escrituras, nós entendemos que a promessa do Messias, a promessa de salvação, focava primariamente a nação de Israel. E é por isso que Jesus veio. E haviam tantas profecias no passado, e é muito belo ver que as Escrituras chamam a atenção. Eu botei só um versículo bíblico aqui, mas são vários deles que diziam, apontando para aquilo que Jesus ia vivendo, que ia acontecendo com ele, que aquilo acontecia para que se cumprisse as Escrituras, ou seja, uma Escritura passada, profética, tinha sido dito, mencionando aquele detalhe, e agora Jesus, Deus, através de Jesus, cuida de fazer com que todos estes detalhes preditos sobre a pessoa do Messias, sobre a pessoa de Jesus, se cumprisse nele. Lucas 24, versículo 44, e disse-lhes: "São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Estará aí Jesus mesmo falando, depois de ressuscitado, dizendo que, agora explicando para eles que todas as Escrituras, nessas três partes das Escrituras Sagradas que nós conhecemos como o Antigo Testamento, ele cumpriu em perfeição. Então, este Deus que é imutável, aleluia, ele é infalível em cumprir as promessas que ele faz, e nós vemos isto através deste tópico. Segundo lugar, as promessas de Deus são infalíveis. Ele propôs um plano glorioso. E, através do plano, ele mostrou como ele faz. Em segundo lugar, ele propôs um futuro glorioso. Ele aí ensina o porquê ele faz. E, em terceiro lugar, ele nos propõe uma esperança gloriosa, e agora nós vamos participar, não só o povo de Israel, não é? E trata-se de para quem ele faz. Então, vamos lá, as promessas de Deus infalíveis. Volto a dizer, nós não estamos falando das condicionais, mas das incondicionais, e este plano de salvação que Deus disse desde Gênesis 3:15 que haveria de fazer, ele o cumpriu. Como ele faz? Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3 diz: "Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós
falou-nos nestes últimos dias pelo Filho a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós vemos aí o plano completo, principalmente neste terceiro verso aí, não é? Os primeiros mostrando quem era Jesus e como Deus quis mandar, e falando até das profecias, tudo junto aí, mas ele termina dizendo que ele em si mesmo, ou seja, pela sua carne, não é? Ele purificou os nossos pecados, ou seja, este projeto da salvação foi feito como projeto, foi executado, e segundo este versículo aí, ele já está de volta assentado à destra da majestade nas alturas, ou seja, o plano foi completo. João 3,16, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós conhecemos de cor este versículo, mas este versículo trata do amor de Deus, trata do projeto de Deus, como nós dissemos, que primeiramente foi mencionado ali no Gênesis ainda. No momento que o homem caiu, o projeto de salvação de Deus foi colocado na mesma hora em ação. O amor de Deus, a graça de Deus em trazer aquela vestimenta provisória para aquele homem, tudo entrou em ação, o amor de Deus, aleluia, que mandou o seu Filho para pagar o preço do pecado, para que todo aquele que decidisse, aleluia, crer nele, aceitar esta graça, entrasse na salvação, que é o plano glorioso de Deus. Segundo lugar, um futuro glorioso. Por que ele faz? 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25, o texto diz, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmãos, esse texto é muito glorioso porque nos chama a permanecer em algo que nós entramos nele, neste caminho. No Filho, aleluia, na promessa do Filho. E a promessa que ele nos fez, ou seja, a salvação, aquilo que ele veio executar, aquilo que ele veio cumprir e nos deixar como uma esperança, que é o que nós vamos terminar este tópico com ela, mas a nível de promessa, nós encontramos aí a resposta, é a vida eterna. Muitos de nós estamos presos, estamos sem levar em consideração que esta é a promessa maior ligada a este plano. Nós alegramo-nos em Cristo, não pelos bens que recebamos neste mundo, mas pela vida eterna que é futura e é eterna com Deus. Todo o resto é resto, porque o pior que poderia acontecer com qualquer um é ir para o outro caminho, que se chama condenação eterna, no inferno por toda a eternidade. Mas Cristo pagou o preço, aleluia, dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter um futuro glorioso, aleluia, e este é o porquê dele ter feito o que fez, o porquê do planejamento de Deus, deste tão louco projeto, do porquê Jesus ter aceitado e ido até o fim, não só o Getsêmani, mas ao Calvário e depois a ressurreição dos mortos, aleluia. No entanto, nós como igreja devemos ter em mente que tudo isso ele fez, aleluia, por causa da vida eterna. E em terceiro lugar, ele nos deu uma esperança gloriosa. A quem? E este é o que o terceiro subtópico fala. Para quem foi esta esperança? João capítulo 14, 1 a 3, o texto diz, não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, então creiam em mim também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem são este vós? Aqueles que estavam ali simbolizando a igreja de Jesus, os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que receberam, que entenderam que ele era, não é o Filho de Deus, que aceitaram a sua vinda como um Salvador,
Salvador. Então todos aqueles que aceitam recebem uma esperança gloriosa, aleluia. Para quem Jesus está preparando o lugar? Para mim e para você. Para nós que entramos neste caminho. Ele explicou durante o seu tempo aqui que há dois caminhos, um estreito, não é uma porta estreita, um caminho apertado e um caminho largo. Aquele que está no caminho estreito, disse Jesus, este é o caminho que leva à vida eterna, que leva à salvação. Então, ele nos deu uma esperança de um céu maravilhoso, aleluia, e de um lugar preparado por ele, porque o prazer dele, segundo este texto, é que nós estejamos com ele aonde ele estiver, e ele está nos céus, aleluia, nas alturas, como disse o versículo anterior que nós lemos, e ele está nos esperando o tempo certo de nós estarmos, e esta é a nossa esperança. A esperança de quem? Da igreja, daqueles que foram salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, e a nossa esperança é lá, porque fiel é o que prometeu. Amém? Então, um texto simples, uma lição simples, mas que nós vamos terminar coroando este trimestre. Num certo sentido, esta atividade vai nos fazer lembrar, voltar atrás, e nós não precisamos usar mais do que, aqui não é o índice, o sumário da nossa revista, para nos lembrar destas promessas que nós estudamos no decorrer deste ano, mas nós teremos 3 perguntas hoje para mim e para você, e no domingo, quando nós estivermos ensinando aos nossos alunos para trazer a nossa sala de aula. A primeira delas é: que promessas eu desejo para mim? Então eu posso olhar nestas 13 e posso escolher que promessas eu gostaria de ter para a minha vida. Então eu imaginei, coloquei a resposta aí, não é algo que você deva passar, é algo que você pode, né? Na verdade, o ideal para essa atividade seria uma folha branca de papel, que você fizesse as perguntas e a pessoa respondesse por escrito, mas vai ficar com ele mesmo. E você vai entender isso no decorrer das 3 perguntas. A primeira é essa: você olha para o título, né, das lições passadas, que todas são acerca das promessas de Deus. Então, quais você gostaria? Então, tem coisas que são lógicas que nós gostaríamos: a promessa da paz, a promessa da cura, a promessa de proteção, promessa de provisão. Essas foram as minhas respostas, naturalmente, respondendo a essa pergunta. A segunda delas seria a seguinte: quais dessas promessas Deus, deseja para mim? Aí vai ficar um pouco mais sério, né? De todas as promessas que nós aprendemos ou relembramos das promessas bíblicas, nós sabemos quais nós queremos alcançar de Deus. Mas a segunda pergunta é essa: quais promessas Deus quer nos entregar? E são promessas condicionais, porque a maioria delas são. As incondicionais, no sentido da salvação e outras coisas, ele já cumpriu. Amém? E até o céu, preparar lugar, ele está cumprindo ou já cumpriu. No entanto, há uma quantidade de promessas que Deus tem prazer de nos dar. Ele prometeu a disponibilidade, a mesma realidade da salvação. A salvação, ela é disponibilizada pela graça. Agora, recebe quem quer. Quem aceita, sim ou não? Nós entendemos isso claramente. Da mesma maneira, há promessas que Deus fez para a sua igreja, e eu posso imaginar, eu posso entender, e eu quero que nós meditemos nisso hoje, que alguma coisa, talvez pelo Espírito Santo, ele já até te fez sentir o desejo, e você sabe, dentro de você, pela pessoa do Espírito Santo, que Deus quer esta na sua vida. Então pode ser, por exemplo, o quê? O revestimento do poder, o batismo no Espírito Santo. Essa é uma promessa que eu sei pela Bíblia que ele quer para todos os salvos, para todos os salvos. Que outras promessas Deus pode querer para nós? E isso é individual. Aí você vai dar tempo, né, para o seu aluno responder na questão número 2. Que promessas Deus deseja para você? Talvez ele tenha este aluno um chamado missionário, e ele vai escrever: Deus quer que eu seja um missionário. Aleluia. E é neste tipo de trabalho que nós vamos deixar Deus falar de volta ao coração dos alunos e relembrar. Glória ao Senhor. Em tempos passados, ou recentes ou remotos, às vezes que Deus trabalhou, falou nos seus corações. Dons espirituais. Dons espirituais. Pode não estar na nossa agenda
de pedidos, de oração, de buscar, mas com certeza pela Bíblia é o que Ele quer para nós como igreja e individualmente também. Uma vida espiritual abundante que nós estudamos na lição passada, né? Promessa de vida abundante é uma promessa, mas nós explicamos na aula passada, classe muito boa, muito linda, precisa pagar um preço. Mas este é o que Ele quer, aleluia. Ele vai nos ajudar, Ele está conosco, mas Ele tem desejo que nós como crentes, que eu e você vivamos uma vida abundante e espiritual. E separadamente, cada um de nós individualmente, podemos ter uma vocação ou um chamado de Deus, que nós reconhecemos diante do Espírito, diante de Deus e do Senhor, que Ele nos tem chamado para tal. Que Ele nos tem feito entender que esta é a vontade dEle para nós, porque a nossa para eles foi a primeira que eu listei. É mais fácil. Mas a pergunta mais importante é essa: qual é a dEle para nós? Tendo em mente esta, nós vamos para a terceira e última pergunta. Qual é? O que é que eu devo fazer neste novo ano, 2025, para ver as promessas que Deus quer para mim se cumprirem na minha vida? As que eu quero, eu posso pedir. Mas vamos mudar um pouquinho nosso coração no fim do ano, para olharmos para Deus de volta, para sermos servos outra vez, para sermos humildes, para renunciarmos outra vez, para olharmos para Deus e colocá-lo no lugar de Deus das nossas vidas, para reconhecer que o que Deus tem é o melhor para nós. Então, se Ele tem estes projetos para nós, que nós podemos nomear aí, é individual, é diferente de uns para os outros. Cada um dos seus alunos vai responder algo. Você vai responder algo que é diferente do que eu vou responder. Mas a pergunta é: se eu quero cumprir, se eu quero ver na minha vida o desejo de Deus para mim, quais são os primeiros passos? O que eu tenho que começar a fazer agora em 2025? E se você conseguir, liste 5 coisas. E este é o que nós colocamos, propomos para os alunos. Liste 5 coisas pequenas que você, ao fazer, você vai caminhar para perto de cumprir aquilo que Deus tem para você. E dentre estas 5 coisas que você listar, que você escolha 2 delas para que sejam a sua meta de fidelidade para este ano de 2025. De 5 coisas que seriam o ideal que você pudesse fazê-las todas para caminhar em direção às promessas que Deus já falou com você, que Ele tem para você. Aleluia. E você tem convicção porque você escreveu no segunda pergunta. Mas destas 5, tome um tempo para olhar para elas. E claro que quando você propuser isso, você tem que dar um tempo próprio para esse tipo de atividade, né? Tome tempo para escolher 2 delas. E estas 2 vai ser o seu projeto de fidelidade a Deus. Não tem nem peso de Deus cumprir ou deixar de cumprir. Você vai colocar no prato diante de Deus e dizer: esta é a minha oferta de fidelidade. Estas 2 coisas entre as 5 que eu coloquei, eu farei, Senhor, em 2025, aleluia. E se uma delas foi a leitura bíblica, você pode se juntar conosco neste propósito, aleluia. Com certeza é importante, mas pode ter sido ou não, é muito pessoal. Mas com essas 3 perguntas, eu quero desejar a você, meu querido, amado professor de escola dominical, que tem labutado em tempos de alegrias, em tempos muito duros, muito difíceis, pessoalmente as nossas vidas têm altos e baixos, nós não somos super-homens, super-mulheres, estamos militando, né, trabalhando, aprendendo, crescendo, necessitamos da graça do Senhor a cada dia. Eu peço ao Senhor que Ele fortaleça a você, em nome de Jesus. Neste ano de 2025, que Ele possa te usar, continuar te usando para a glória do seu nome, possa cumprir o projeto dEle na sua vida. E que você, ao trazer esta oferta de fidelidade, aleluia, possa, como nós dissemos na aula passada da vida abundante, possa colher em nome de Jesus. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para você, e eu espero em Deus que nós possamos estar juntos em nome de Jesus, pela graça do Senhor, se nos der vida, saúde e condições, que nós possamos estar juntos em 2025, se Jesus não voltar, para continuarmos servindo a Ele e fazendo a sua obra, em nome de Jesus. E feliz ano novo para você, a sua família e a sua igreja. Amém.